Glória a Deus. Amém, jovem? Dá um glória alta aí, irmão. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amados, gostaria de dizer para a igreja que esse é o momento que eu gostaria que durasse para sempre. Você já falou isso, irmão? Já. Mas se vocês me verem ministrar 1000 vezes vocês vão me ver falar a mesma coisa. Porque esse é o momento. Amém? Ó, a imagem já está ali. E qual é a próxima coisa que eu sempre falo? Vem cá, irmãos. Eu vim aqui junto com vocês. Quem está escrito aqui, ó? A igreja, todo mundo junto, em nome de Jesus. 1, 2, 3 e já. Aqui? Glória a Deus. Você está no lugar de recomeçar. E é interessante que a nossa mensagem que Deus quer falar conosco hoje é exatamente essa: um novo tempo de amar, um lugar ou um tempo de recomeçar, de recomeço, de recomeçar. Nós louvamos falando que o Senhor está voltando. Nós louvamos falando a respeito de preparação. Não é verdade? E o Senhor quer nos preparar e quer também abrir os nossos olhos hoje, abrir a nossa mente hoje para algumas coisas importantes. Amém? Eu quero convidar os irmãos. Nós temos alguns versículos aí para ler. Abre aí sua Bíblia em nome de Jesus em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Eu vou ler junto ali no telão. Primeiro Samuel capítulo 13, versículo 14. Amém? Diz assim: por favor. Quero ficar no escuro, irmão. Posso? Amém. Diz assim a palavra de Deus: mas agora o seu reinado não pertencerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou líder de seu povo. Pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Aqui o profeta está falando com Saul. E o profeta está sendo usado por Deus para falar de um homem que é segundo o coração de quem? De Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Então eu tenho a primeira pergunta a fazer para você hoje. Quando você olhou no seu espelho hoje, quem você viu? O que você representa para si mesmo? Qual o adjetivo? Qual o pensamento que você tem sobre você? E também, você já parou para se perguntar qual o adjetivo e qual o pensamento que Deus tem sobre você? Então são já duas perguntas. Davi, um homem que o próprio Deus disse através da boca do profeta, um homem segundo o
coração de Deus. Aleluia. Abre aí, irmãos. 1 Samuel, capítulo 16. A partir do versículo 11. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Então Deus ungiu Davi. E a partir daquele exato momento que Deus ungiu Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia. Mas Davi, até mesmo antes disso, ele já estava treinando, né? Ele já estava tendo um certo treinamento. Quando ele estava sozinho, lá cuidando de ovelhas, a Bíblia diz que ele enfrentou urso, leão. Quando marcaram esse jantar, que era um jantar, era algo muito especial, porque o profeta foi ali para oferecer sacrifício a Deus e convidou Jessé e sua família. Então Davi, aos olhos dele mesmo, ele era o protetor das ovelhas. Aos olhos de Deus, ele era ungido segundo o coração de Deus. Aos olhos da sua família, ele era só o caçulinha que não merecia nem estar naquele momento solene e especial. Só que Deus viu ele. Ele era convidado do próprio Deus, porque nem o profeta sabia que ele existia, mas Deus sabia. E a Bíblia diz, e conforme foi passando os filhos, o profeta pensava: é esse. E Deus falava assim: não, não é esse. Eu não vejo como o homem vê. Então não sei qual foi a sua resposta sobre a visão, a imagem que você tem de si mesmo. Mas a primeira mensagem que Deus tem para você hoje é que Ele não vê como você vê. Ele não te vê da maneira que você vê. Aí você fala: irmão, mas eu me vejo de uma boa maneira. Eu olho no espelho e me sinto bem. Eu sou um servo de Deus. Eu me vejo ungido. Eu me vejo chamado. Talvez você tenha boas respostas. Só que a Bíblia diz que o que Deus tem preparado para você, você não consegue imaginar, e nem pensar, e nem mensurar. Você acha, quando vinha o leão, Davi tinha medo? Ele enfrentava. Era o trabalho dele defender as ovelhas. Então talvez ele se vira forte, ele se vira valente.
dentro daquilo que lhe era proposto fazer. E ele cumpria o dever dele. Mas o que Deus tinha para ele, nele não podia imaginar. Era muito maior. O ungido de Deus, o homem segundo o coração de Deus. E ele foi cheio do Espírito Santo. E a partir dali, os irmãos conhecem. Ele continuou cuidando das ovelhas. E iniciou uma guerra. E ele foi levar marmitex para os irmãos. Ele era um iFood, um delivery. Ele foi lá levar, chegou lá, estava todo mundo com medo, medinho. Aleluia. Porque tinha um gigante lá. E esse gigante estava lá e todo mundo estava com ele. Só que o gigante, ele não estava ameaçando somente as pessoas, ele estava ameaçando o próprio Deus. Aí Davi, quando escuta aquilo, ele cheio do Espírito Santo, como nós acabamos de dizer, o Espírito Santo que tinha se apoderado de Davi, se agita dentro dele de uma forma tão sobrenatural, que ele fica irado de uma forma, que ele quer sair para cima daquele gigante de uma vez. Ele não quer esperar nada. Ele pega e fala: quem é esse que afronta o Deus dos exércitos? Aí eu acredito que as pessoas olham para ele e falam assim: não é possível. Qual é a visão que as pessoas têm sobre você? Qual a capacidade que as pessoas acreditam que você tem? Irmão, você é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo se apoderou de você no dia que você levantou a sua mão para Jesus. E se você não levantou ainda, hoje é a tua oportunidade de se entregar para que o Espírito de Deus se apodere de você. E Davi ali começa nesse dia a ser conhecido. Ele não aceita as coisas que o homem quer oferecer para ele. Ele não aceita a armadura do rei. Ele não aceita colocar algo que não pertence a ele. E ele vai e ele enfrenta aquele obstáculo com aquilo que ele tinha. E o que ele tinha era a presença de Deus. O que ele tinha? Porque ele era um homem que agradava a Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Louvado seja Deus. E ele começou a escrever ali a história dele. E ele se tornou um exemplo a ser seguido. Davi se tornou o herói da nação. Davi se tornou a lenda daquela época em todo o mundo. Todos os reis do mundo inteiro tremiam quando falava em Davi. Davi, ele foi um incentivador. Ele levantou homens que a Bíblia chama de os valentes de Davi. Homens que eram capazes de enfrentar 3.000 homens. Tem uma história que eu acho engraçada, que Davi fala assim: quem me dera beber da água do poço que meus pais cavaram. Aí os valentes de Davi falam assim: é a água que você quer? Aí ele enfrenta o exército sozinho, atravessa o exército todo, chega até o poço, pega a água, enfrenta o exército de novo, volta e traz a água e entrega na mão de Davi. Aí a parte que eu falo que é engraçada. Davi pega a água assim, fala assim: meu irmão, você arriscou sua vida por isso. Aí ele pega e joga a água no chão, fala: longe de mim beber isso aqui. Aí eu falo assim: se fosse eu ia beber no chão.
Brincadeira, irmão. Só que você vê o poder de influência que ele tinha. Davi, para os inimigos dele, ele era temível. Para seus amigos, ele era exemplo. Para o seu povo, ele era herói. E para Deus, ele era um ungido, um escolhido, um homem segundo o coração de Deus. Mas, vamos ler mais alguns versículos. Segundo Samuel. Chega um momento na vida de Davi que ele relaxa. Segundo Samuel 11, a partir do versículo 2. Ele relaxa, ele fica tranquilo. E ele quer fazer o quê? Descansar. Está tendo guerra. E os valentes estão lá na guerra. E Davi quer o quê? Descansar, desfrutar. Desfrutar do palácio, desfrutar da sua fama, desfrutar do seu poder. Irmãos, em nome de Jesus, o pastor Nail sempre fala para a gente: independente de qualquer coisa, não pare. Se está bom, continua. Está ruim, continua. Não pare. Então não pare, irmão. Não se sinta no direito de parar e... Não, nunca pare. Nem vamos ter em nome de Jesus. Uma tarde, Davi levantou-se da cama, foi passear pelo terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. E disse: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da sua impureza. Vai, próximo. Depois voltou para casa. Amém. Davi parou para descansar. E agora, uma história de heroísmo, uma história de vitória. O ungido de Deus, o escolhido de Deus, o exemplo a ser seguido. Agora deixa de ser exemplo para ser um exemplo a não ser seguido. Porque ele parou. Todo mundo estava correndo por ele e ele parou. Ele decidiu que tinha o direito de descansar, de desfrutar. E aí, de herói, passou a vilão. De exemplo, de bom exemplo, passou a péssimo exemplo. De vencedor, passou a derrotado. De exaltado, passou a humilhado. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E aí nós voltamos. Agora eu te pergunto: em algum momento você já se sentiu assim? O vilão, o péssimo, o derrotado, o humilhado? Irmãos, mas não é o fim. Sabe por quê? Porque nós estamos num lugar de recomeço. Aleluia.
mensagem de hoje. Não pare, não é o fim ainda. Você está no lugar que é um novo tempo de amar. Você está no lugar que é lugar de recomeço. E não existe outro motivo para você estar aqui. Você está aqui para recomeçar. Você está aqui para começar de novo hoje. E quando você vier amanhã, começar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes forem necessário. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque ainda que você olhe para você e se sinta humilhado, se sinta negado, se sinta vilão, se sinta coitado, se sinta jogado, se sinta lixo, se sinta sujo, Deus ainda te vê escolhido, Deus ainda te vê ungido, Deus ainda te vê segundo o coração dele. Porque o que importa para mim e para você não é como eu me vejo, não é como o irmão me vê, não é como o patrão me vê, não é como o cliente me vê, não é como as pessoas me veem, mas é como Deus me vê. E sabe como Deus te vê? Como escolhido. Sabe como Deus te vê? Como ungido. Sabe como Deus te vê? Como ferramenta dele. Mas eu faço tão pouco. Aleluia. Eu trabalho tão pouco na obra. Eu executo tão pouco. Eu queria fazer mais. Não pare. Continue. O pastor Daí está aqui incessantemente nos dizendo: não pare, não pare. Continue, continue. Aleluia. Louvado seja Deus. Lugar de recomeço. Vamos ler agora os últimos versículos para nós entrar no ato profético. Essa parte foi uma introdução para a gente entender o que Deus quer dizer. E agora nós vamos entrar na parte do ato profético. Amém? Segundo Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 13. Louvado seja Deus. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor o quê? Perdoou O seu pecado. Você não morrerá. Aleluia. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adormecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança, e ele jejuou, e entrando em sua casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazer ele levantar do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta, e comentaram: enquanto a criança ainda está viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer que a
a criança morreu. Ele, porém, ele poderá cometer alguma loucura. Davi percebeu que seus conselheiros cochichavam entre si. Compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, respondeu eles. Então Davi levantou-se do chão, levantou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Aleluia, Jesus! Aleluia! Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve um momento em sua vida que ele decidiu por si próprio que podia parar e mudar toda a sua história, a sua trajetória. Só que Deus lembrou ele de quem ele era. E hoje Deus está lembrando a mim e está lembrando a você quem você é. E depois que Deus lembrou ele, a Davi que é e continua sendo um homem segundo o coração de Deus, se arrependeu, jejuou e orou. Aleluia, intercedeu pela criança. Mas quando chegou ao fim da sua provação, da sua luta, e ele viu que Deus cumpriu conforme havia dito, o que Davi fez? Ele se levantou, ele se limpou, ele se perfumou, vestiu novas roupas, voltou para o palácio, voltou para o lugar de recomeço. Ele voltou para casa, ele se alimentou de novo. Deus traz aqui hoje, nesse lugar de recomeço, para nos lembrar que nós podemos vestir novas vestes, que nós podemos nos revestir novamente, nos alimentar de novo. Aleluia. E voltar a ser aquilo que Ele quer. Fique de pé em nome de Jesus. Nesse momento, escuta o que eu estou te falando agora. E é como se o próprio Deus dissesse a você, esse ato profético: você está no lugar de recomeço, você está em um tempo que é um novo tempo de amar. Qual resultado você deseja? Para a sua vida, quem você quer ser? Você quer ser o que Deus deseja, o que Deus veio ser, ou você quer ser o que você acha que é? Não importa o que você fez, não importa o que fizeram contra você, pode ter doído, pode ser sofrido, mas você tem a chance de se limpar hoje, de se perfumar,